E aí, galera, estamos juntos de novo. Vai ou não vai? Abre ou não abre? Tem jogo ou não tem jogo? Vamos discutir isso agora mesmo. Mas sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Bota a máscara, aperta a carrapeta para não deixar o canhota haver navios aqui, né? Tá certo? Tá tudo argumentado? Então, vamos aqui a umas perguntinhas aí. Estão querendo me dar uma volta, mas tá tudo certo. Primeiro são as notícias, duas notícias. O atacante Dudu do Palmeiras falou sobre a supremacia do Flamengo no futebol brasileiro nos últimos meses. Em entrevista, ele fez elogios ao clube carioca, mas disse acreditar que o Palmeiras tem condições de superar a equipe de Jorge Jesus. E aí? Eu acredito que tenha, naturalmente. Né? Mas até então, não. Pode ser agora, que o ano passado não teve. Agora, o time do Palmeiras é muito bom, né? E está se reforçando. Né? E trouxe alguns da base, tentando contratar outros, né? E contratou. É um time de ponta, que todo mundo, o ano passado, dizia isso. Flamengo, não era isso? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Atlético, todo mundo ia aí. Aí foi. Flamengo montou antes, todo mundo, tá certo? Antes de todo mundo. Pegou um treinador esperto que montou, né, uma dinâmica diferente. O próprio Dudu fala sobre isso. Agora, tem condições. E outra coisa, não é só o Palmeiras, não. Qualquer time tem condição de bater de frente, né, com o Flamengo. Agora, aí é que é a diferença. Será que ganha? Mesmo batendo de frente, com esse time do Flamengo, completo, e já totalmente entrosado? Dudu pode ter razão até a página 2. Página 2 em diante, vamos ter um pouco mais de cautela. Valeu. Dudu na seleção brasileira. Outra declaração polêmica também que foi dada essa semana foi feita pelo empresário do meia Pedrinho, ex-Corinthians, que disse que o jogador seria titular no Flamengo com o pé nas costas. Tudo bem, eu até posso concordar que o Pedrinho é um excelente jogador. Só que ele ficou algum tempo na reserva. Lá no Corinthians não descobriram isso. Descobriram depois. Aí colocaram o Pedrinho para jogar. Excelente jogador. Seleção de base, estou discutindo isso. Agora, no lugar de quem é que ele iria entrar? Não. Então, o empresário disse que ele entraria no lugar de qualquer um. Pois é, continuo respondendo. No lugar de quem? Qualquer um é qualquer um. Mas de quem? Vai tirar o Gabigol? Ele não joga ali. Ele joga pelas laterais, né? Pelas pontas, no caso. Né? De vez em quando se mete no meio, vem no meio, ele sabe trabalhar no meio. No meio ele vai encontrar o cabeça de área, que ele não joga ali, vai encontrar o Gerson, encontrar o Everton Ribeiro. Vai jogar onde? Centroavante ele não vai. Não é dele, no lugar do Gabigol. No lugar pelo lado esquerdo, Bruno Henrique, seleção brasileira. Eu não sei onde ele entraria. Ele podia, né, correr atrás de uma posição ali e tal. Ia ser ótimo para o Flamengo, porque tinha mais um excelente jogador de frente. Agora não é como o empresário está dizendo. Entraria de qualquer jeito no lugar de qualquer um. Eu acho que não. Assim é demais. Perguntas agora, vamos lá, dos inscritos. José Olímpio dos Santos Neto. Para o senhor, qual ponto esquerda driblava mais? Edu dos Santos ou Júlio César do Flamengo? Uri Geller. Uri Geller. Esse cara foi indecente também. O Eduzinho, ele, excepcional jogador. Ele ia para dentro, driblava e fazia a jogada. Uri Geller não. Uri Geller era mais ou menos, não estou comparando nada, hein? Era mais ou menos como o Garrincha. Ele driblava e tal, voltava, puxava para cá, tira para cá de novo, leva para lá. Aí os caras, ele pode contar isso, ele já cansou de contar essas coisas. Né? Os laterais queriam dar soco nele, porque ele passava, puxava para cá, voltava para aqui, e ele driblava num espaçozinho curtinho, exatamente como o Mané. Então ele era desconcertante, é o que eu reputo também quando eu falo, né? Eu digo também quando eu falo do Mané. Né? Eu reputo dois
excepcionais jogadores, né? Sem comparação. Estou dizendo na maneira de driblar, na maneira de se desvencilhar da marcação. Aquilo para ele era uma brincadeira, como para o Mané também. O Uri Geller foi extraordinário. Hoje tem uma dose dupla aqui do José Olímpio. Outra perguntinha dele. Canhota, o senhor viu o Di Stéfano jogar? Acha que o Di Stéfano jogou mais que o Maradona? Olha aqui, o Maradona foi um excepcional jogador, né? Fez, né, brilhantes, né, temporadas lá na Itália, na Argentina também, campeonato mundial, fez aquele golzinho com mão, que todo mundo viu, até quem não estava vendo o jogo viu que foi com a mão, só o árbitro e o Bandeira, principalmente, é que não viram. Sim, mas o Di Stéfano foi uma época, né? Maradona também, mas o Di Stéfano, a Europa se ajoelhava para ele, né? Ele entrou eu joguei contra esse time, né? Era Canário ou Del Sol. Canário era brasileiro, ponta direita do Real Madrid, né? Di Stéfano, Puskás e Rento. Vocês estão de brincadeira. Pega aí, vai ver que ataque foi esse. O Di Stéfano tem duas passagens com ele. Primeiro, eu vi um gol, eu estava vendo o jogo na Espanha, nós estávamos lá jogando contra o Flamengo numa excursão. Aí ele foi no goleiro, chegou ali onde é o cabeça de área, tá certo? Do Real Madrid. E o goleiro meteu a bola para ele. Ele dominou a bola, botou no chão, tocou aqui, pro cara do lado dele, recebeu aqui e foi embora. Driblou um, driblou dois, meteu na ponta e entrou para receber, recebeu e fez o gol. Isso não é para qualquer um. Naquela época. Hoje, ele pegava do goleiro, ia ao outro goleiro e voltava no goleiro dele. Tá certo? Pela técnica dele, apuradíssimo. E uma passagem com ele também, eu era fã dele. E eu disse isso a ele. Nós estávamos com o Fluminense na Espanha. E ele era treinador do time, que nós iríamos jogar. Aí teve um treino nosso, quando acabou o nosso treino, ele entrou com o time dele para treinar. E eu fui, troquei de roupa e voltei e fiquei lá assistindo o treino com ele, ao lado dele, conversando com ele e tal, né? Dos bons jogos dele. E eu também, e disse a ele, que ele não se lembrava de mim. E no primeiro jogo meu, né, na excursão e tal, eu menino, com 17 para 18 anos e tal, joguei contra esse ataque. Também joguei contra o Barcelona, que tinha Evaristo e Kubala. Aí começamos a conversar e tal. E aí trocamos uma ideia ali e tal. E ele vendo o treino, falando, vai para cá, vai para lá, você então. Aí ele virou para mim num momento daqueles, falou, Gerson, como é difícil a gente passar alguma coisa para os jogadores de hoje. É muito difícil. Eles não entendem absolutamente nada. O domínio deles é com a canela. Pronto, definiu tudo. Mestre é mestre. Hugo Miguel, Canhota, o que você acha do Mbappé? Você acha que ele pode vir a ser bola de ouro? Bola de ouro, tranquilamente. Hoje o Mbappé briga com o Lewandowski. Esses dois vão brigar aí. De resto, o Messi, meio barro, meio tijolo. O português, né? Ronaldo, excepcional jogador também, né? Tá correndo atrás também. Mas esse Mbappé foi o melhor jogador da Copa do Mundo. Ele levou a bola de ouro, cara. Ele foi o melhor jogador. Tá certo? Muito bem. E com o Lewandowski ele vai brigar aí. Com os dois melhores da Europa. Eu estou acreditando. Ele é um excepcional jogador. E o Neymar poderia estar, né, brigando aí. E cadê o Neymar? Não está brigando nem no Paris Saint-Germain? O Jean Iskra, salve Canhota, Marco Antônio era craque. Por que ele foi reserva na Copa de 70? Ele falou em uma entrevista para o site Ludopédio que a saída dele foi decidida um dia antes da estreia numa reunião entre Zagallo e alguns jogadores mais velhos e que ele não participou. Esclarece isso aí pra gente, por favor. Um abraço de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Isso, não teve absolutamente nada disso aí. Isso é a história que ele criou.
E os jogadores mais velhos eram o Félix, Pelé e eu. Tivemos reunião de nenhuma disso aí, e muito menos com o Zagallo. E o Zagallo já disse isso a ele. Ele cismou com esse troço. Não teve absolutamente nada a ver uma coisa com outra. O que aconteceu foi o seguinte, ele era o titular, ele machucou, entrou o Everaldo, tá certo? E o Zagallo não mexeu mais, porque deu certo. E ponto. Foi a mesma coisa na quarta zaga. O Piazza era o reserva do Clodoaldo, tá certo? Muito bem. E lá na quarta zaga tinha o Joel e o Fontana. Os dois, nos treinamentos aqui, 2 treinamentos aqui no Maracanã, os dois, um estava machucado, o Joel, e o Fontana resfriado, gripado. Aí o que acontece? Para não mexer no time, o Zagallo pegou o Fontana, o Piazza e botou de quarta zaga. Arrebentou com os 2 treinos, não saiu mais. Ponto. Problema com o Zagallo. E o Zagallo já explicou isso 300 vezes. Mas ele meteu na cabeça que é isso, e agora? O Rodrigo Tiussi de Vitória, inclusive sobre essa pergunta dele, você já respondeu aqui no canal, dizendo que não sentia frio na barriga antes dos jogos. Ele pergunta isso. Canhota, lembra de responder a pergunta sobre o frio na barriga? E fala também um pouquinho sobre o falecido Denner. Bom, frio na barriga é o que, né, diz, por causa do jogo aí, não tem nada disso. Você é experiente, não, claro, você entra para ganhar, você está naquela luta, né? Agora, frio na barriga, não sei o que, não é nada disso. Você faz a mesma coisa, você treinado e você sabendo, né, o que você sabe, né, você bota tudo isso para fora, bem condicionado, time da melhor qualidade, sabendo jogar, vai para dentro, não tem nada de friozinho na barriga. E o Denner iria brigar miseravelmente na Europa com os melhores e correndo atrás do caneco do melhor do mundo, sem sombra de dúvida. Porque aqui no Brasil ele já era. Infelizmente, ele morreu naquele acidente, né? O carro bateu, ele estava dormindo, esticado na poltrona lá do carro, no banco do carro, e o cinto de segurança degolou ele, né? Degolou não. Enforcou ele, infelizmente. Né? Morreu tragicamente. Agora, era um excepcional jogador. Só no pouco tempo que ele teve, todo mundo falou bem dele. Todo mundo. Adversário, né, e companheiro. Ele seria isso que eu estou dizendo para vocês. Fácil na Europa, porque não iria ficar aqui, iria jogar na Europa e seria fácil, o melhor jogador da Europa. Felipe da Silva M. da Silva, sócio aqui já do canal, manda sempre a sua perguntinha. Boa noite, Canhota. Vamos imaginar a seguinte situação. Você hoje tem 23 anos de idade. Você recebeu proposta dos seguintes times da Europa: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Chelsea, Arsenal, Bayern de Munique, Napoli e Milan. E aí, vai escolher qual? Olha, eu ficaria entre Barcelona e Real Madrid. Eu fui convidado, quando eu jogava no Flamengo, eu quase fui contratado pelo Milan. E no Milan, eu já expliquei isso aqui, no Milan estava jogando Dino Sani, meio do campo, eu faria meio do campo com Dino Sani. E nesse ano o Milan foi campeão, eu não fui. No ano seguinte veio o Bolonha, também da Itália, e eu não fui. E o Bolonha foi campeão. Eu pegava, nessa época, eu pegaria uma verba na mão que daria para eu pegar, entre aspas, Niterói e botar no meu jardim, pelo dinheiro que era, naturalmente. Pega aí 25 milhões naquela época, 1961. Não fui. Sabe por quê? Era jogador do Flamengo, tinha casa, comida, roupa lavada, né? Estava tranquilo, 21 anos. E outra coisa, se fosse, não conheceria minha mulher. E o que seria de mim?
Nada. Valeu. Gustavo Nancif, as suas histórias são ótimas. Pena que você saiu pela porta dos fundos no Flamengo. Não, errado. Oh, para tudo. Eu nunca entrei em lugar algum pela linha de fundo também não, nem pela linha lateral. Então é o seguinte, eu nunca entrei pela porta dos fundos nos clubes que eu joguei e nunca saí pela porta dos fundos. Saí do Flamengo, sem querer sair, não tinha necessidade. Foi uma discussão, a história é grande, dentro de campo, né? E depois, porque a história é longa, mas e os personagens já faleceram, aí não adianta a gente ficar martelando, porque os caras também não tem como se defender. Mas um mal entendido, eu vou colocar assim, dentro das 4 linhas, depois fora das 4 linhas, e eu tive uma discussão forte com o presidente, Fadel, né? E aí saí dali, ele disse, você não joga mais no Flamengo, você arranja um clube que pague ao Flamengo 150 milhões, sei lá quanto era naquela época. Tá bom, muito obrigado, vou embora. E fui embora, pela mesma porta que eu entrei, tá certo? Fui embora, e aí a minha sorte, que o Quarentinha estava consertando o carro, e eu passava para tomar o ônibus para vir embora para Praça 15, para vir embora para Niterói, e encontro com o Quarentinha. Aí o 40 falou, o que tá arranjando história aí? Aí eu contei a ele a situação, ele falou, deixa eu terminar meu carro aqui, que nós vamos no Botafogo. Aí fui no Botafogo com ele, o diretor veio, falou, é isso? Então você vai para casa que eu ligo para você. 11 horas da noite, ele ligou para mim, o diretor. Pode vir amanhã que eu depositei o dinheiro que ele disse que valia o seu passe na federação. E o dinheiro era que tinha vendido o Amarildo. E no dia seguinte eu fui para o Botafogo. Aí o presidente depois, quando soube, o presidente do Flamengo falou, não, foi nada disso e tal. Eu disse, foi isso, sim senhor. E o dinheiro está depositado e eu não volto mais aí. Infelizmente, não era para eu ter saído do Flamengo. A história foi essa e eu continuo entrando pela porta da frente, em qualquer lugar, inclusive no Flamengo. Walter de Maio Carpentieri. Canhota, você jogou com o Sicupira? Ele era reserva de quem no Botafogo? E em que posição ele jogava? Ele era ponta de lança, ele não era reserva, ele era titular. O nome dele é Barcímio Sicupira Júnior. É brincadeira? E a gente falava, historinha, né? A gente falava para ele, ô Sicupira. Ele não gostava, ele gostava de Sicupira. O Sicupira, o Cico, era só isso. Senão ele não atendia, né? O Júnior podia ser, tinham 3 ou 4 Júnior também lá. Então, aí quando qualquer coisa, para invocar ele, ô Barcímio, aí ele dizia um monte de palavrões. Aí a gente dizia para ele, olha aqui, seu pai foi severo com você, né? Para botar esse nome, ele deve ter dito assim, não vou carregar esse nome que o meu pai me colocou, sozinho, né? Que o pai, né? O avô de Sicupira, botou no pai dele o nome. E o pai dele, para eu não carregar sozinho, vai carregar junto comigo. É você. E aí botou ele para carregar junto, naturalmente. E o pior não é isso. O pior é que uma vez nós estávamos trabalhando na mesma emissora, né, de televisão, e ele lá em Curitiba e eu aqui no Rio. Aí abriu lá, aí, Gerson, uma pergunta. O que comandava a mesa de lá de Curitiba. Aí ele botou a mão na cabeça, que ele sentiu a pergunta que eu ia fazer. Aí eu, boa noite a todo mundo e tal, né? Estou com um companheiro, ex-companheiro de time, irmão, camarada, gente da melhor qualidade. Eu queria saber o seguinte, Sicupira, posso chamar de Sicupira ou Barcímio? Aí ele já ficou me olhando de sério. Ele tinha um bigodão assim. Como é que é o nome do seu filho? Aí ele entrou de lá. Era a pergunta que eu sabia. Quando abriram para ir, eu já sabia disso. O nome do garoto também é Barcímio. Aí eu falei, então pode parar. Porque você falou
Seu pai falou a mesma coisa e você a mesma coisa. Não vou carregar sozinho. O moleque vai ter que carregar junto comigo. E aí, Sicupira, se você tiver ligado ou alguém nele, um beijo pra você. Tenho muita saudade, cara. Valeu. Bom, nós já estamos fazendo 20 minutos de vídeo, então tinham muitas perguntas para serem feitas. Pedir para a galera ter paciência que nós vamos responder, mas é porque são muitas. Eu vou fazer mais duas aqui bem rapidinhas. Ruse Vermaia, sou seu fã aqui de Maceió. Canhota, você foi bola de prata na Copa de 70? É, disseram isso, né? Mas não, naquela época não tinha. Não entregaram nem a bola de ouro pro Pelé, né? Nem a bola de prata para mim. Não sei se... Porque cargas d'água, eu levei o título. O título eu tenho. E eu me orgulho muito disso. E a última pergunta de hoje é do Paulo Ragazzi, sócio aqui do canal também. Papagaio, a camisa da seleção de 70 é considerada a mais bonita de todos os tempos. Mas me responda uma coisa. Haviam duas empresas fornecedoras, a Atleta e a Umbro. Tanto que vocês usavam uma camisa diferente em cada tempo. Havia alguma determinação sobre isso no vestiário para troca obrigatória? Não, nós nunca soubemos disso. A gente vestia atleta, sempre foi atleta, não tinha Umbro. Eu não me lembro disso. É igual a chuteira, né? Tinha Adidas e Puma. Metade com Adidas, metade com a Puma. Nós dividimos tudo, quando os dois chegaram lá. Inclusive de Mário Américo e Nocaute Jack. Dividido também, cada um com uma chuteira, cada um com um material. Era tudo repartido, tranquilamente. E a pergunta que vai ficar para o próximo vídeo, vai abrir o próximo vídeo, é do Eric Ferreira, pedindo que você monte a seleção dos seus sonhos, com os 11 melhores jogadores que você já jogou junto em cada posição. Essa pergunta vai abrir o próximo vídeo. E agora são os abraços aí da galera. Vai abrir o próximo vídeo. E vai fundir a minha cuca aqui, porque eu não vou saber fazer isso aí. Faz você e manda para mim, que eu vou dizendo, e de repente eu encaixo um aqui, outro ali. Valeu, galera. Aqui, ó. Dimas Paulo, de Salvador, Bahia. Armindo Fontana, baiano, corintiano, perdido em Vancouver, no Canadá. Não está perdido, está numa boa. Canadá, belo lugar. Ângelo Afonsim, João Mansueto, de Rio das Ostras, Eliakim Cordeiro e toda a galera de Campina Grande, na Paraíba. Marcos Reis, de Salvador, Bahia, Alex Correia, Bruno Gomes, Rubro Negro, e seu pai botafoguense, botafoguense, de Campos do Goitacazes, lá em Campos tem muitos botafoguenses. Érico Saldanha, de Oliveira, de Manaus, Gilson Costa, do Rio de Janeiro, Zezinho Rubro Negro, de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Delvacir Simões Garcia e toda a galera Rubro Negro de Arapongas, Paraná. Geminiano Silva, de Jequié, Bahia. Gustavo Confuso Rodrigues. Cláudio Nascimento, essa é a galera de hoje. Obrigado. Aperta a carrapeta. Não esquece, senão você deixa o canhota a ver navios. Qual é? Valeu!